Bom dia, sejam bem-vindos à quinta aula magna do projeto Studium Generale. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aos palestrantes de hoje, a professora doutora Cibele Crossetti e ao mestrando Yuri Stelmar. Agradeço também, em nome da professora Cláudia Lima Marques, coordenadora do Studium Generale, que pede desculpas, mas está dando uma palestra no momento e, portanto, se juntará a nós mais tarde. A nossa manhã de hoje, ela será dedicada ao estudo do antijudaísmo nas 7 partidas de Afonso X, tema este que nos será apresentado pela professora doutora Cibele Crossetti de Almeida e, posteriormente, conduzindo o debate, será o mestrando Yuri Leonardo Rosa Stelmar, ambos os quais eu já saúdo e agradeço mais uma vez pela presença. Antes de darmos início, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanhem para que deixem os seus microfones desligados durante a fala dos professores. Para emissão de certificados de participação deve ser preenchido o formulário, cujo link nós disponibilizaremos em breve via chat, e as perguntas e comentários dirigidos aos professores devem ser enviados também pelo chat, nós faremos a leitura ao final. Então, é com grande prazer que eu apresento a palestrante de hoje, a professora doutora Cibele Crossetti, que é historiadora, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em história pela Universität Bielefeld, na Alemanha, e pós-doutora pela Johannes Gutenberg Universität Mainz. É professora na graduação e pós-graduação em história da URGS. Bom, eu desejo a todos um ótimo evento e eu passo de pronto a palavra para a professora Cibele. Ok. Então, muito obrigada, Camila, muito obrigada, meninas e pessoas que estão assistindo, alunos, imagino, mas também pessoas interessadas no tema. Obrigada já também pelo Yuri, meu aluno desde a graduação, do TCC e agora no mestrado, pela mediação, depois na parte das perguntas, e pela ajuda com algumas das imagens que vieram da pesquisa com as cantigas de Santa Maria, que são fontes também produzidas pelo chamado Scriptorium Afonsino, e que ele trabalhou então no TCC e está trabalhando agora no mestrado. Eu tinha essas imagens já daquelas versões preto e branco de internet e ele conseguiu versões bem melhores para mim, que são as versões que ele está trabalhando já há algum tempo, né? Então, eu agradeço o convite novamente, a Cláudia, ao Drayton, né, essa iniciativa muito importante do CDA, do Centro de Estudos Europeus e Alemães, na medida que o conhecimento ele tem que ser partilhado, né, e a pandemia, embora tenha nos tirado algumas coisas, como convívio, essa conversa olho no olho, ao mesmo tempo ela facilita também algumas coisas, a gente, principalmente a minha geração, se vê mais forçada a lidar mais com tecnologias como o Zoom, no caso, que eu não conheço muito bem, né? Estou mais acostumada com o MConf, como eu falava para as gurias anteriormente, e a gente tem também a chance, então, de atingir outras pessoas, disponibilizando online, depois, como as meninas me explicaram, que eventualmente não teriam, ou por questão de horário, ou até por questão de divulgação, acesso a esses conteúdos, a essas discussões. E que são discussões muito importantes, não só para quem ama a história, se interessa pelo passado, mas, como eu pretendo demonstrar, né, essa é uma das questões que eu pretendo trabalhar ao longo da pesquisa, da apresentação, e mais para o final principalmente, são questões que têm uma relevância atual, são questões que não se encerram em si mesmas. A gente, às vezes, ouve as pessoas dizendo, o que interessa estudar, o que aconteceu lá no século XII, XIII, né, já faz tanto tempo, já passou, já acabou. Só que não, né? A história ela não se repete, mas ao mesmo tempo que ela não se repete, a história é formada por nós, seres humanos, e nessa passagem de humanos pelo tempo, né, embora hajam diferenças de cada cultura, de lugares, de épocas diferentes, existem também uma série de elementos que têm a ver com a nossa formação enquanto humanos. Então, humanos de todas as épocas precisam comer, precisam de abrigo contra o frio, as intempéries, precisam muitas vezes lutar entre si, porque existem conflitos, mesmo nas famílias existem conflitos, né? E o direito, eu sempre trabalho bastante essa questão em sala de aula, o direito, embora seja considerada, tratada, enfim, é uma disciplina diferente,
na real, ele faz parte da história, ele é também uma forma dos humanos, em diferentes épocas, assim como hoje, também no passado, regulamentarem esses conflitos, essas disputas, essas discordâncias, os acordos também que eles fazem. Então, esse é o escopo mais amplo, né, da minha apresentação, pensar que é um passado, esse passado não se repete, mas na realidade ele está composto por uma matéria-prima que somos nós, essa matéria-prima humanos, né, que por mais que tenha uma série de características diferentes, tem também, digamos assim, elementos básicos comuns a qualquer época, que somos os nossos sentimentos, necessidades e desejos. E lembrar também, a gente vai falar de algumas coisas que envolvem o campo do Brighton, né, que imagino que depois vai poder se juntar a nós, né, a distinção que nós fazemos dessas disciplinas, o que é história, o que é direito, o que é filosofia, enfim, essa é uma distinção recente em termos de história, né, uma distinção principalmente a partir do século XIX, porque na maior parte do período de história humana, essas matérias, esses temas, enfim, eles não estavam separados. Assim como eles estão juntos na prática humana, né, agora há pouco eu falava direito à história, né, também do ponto de vista de elaboração do direito, toda essa contribuição de pessoas anteriores, então, no caso do direito medieval, a contribuição dos pensadores do direito na antiguidade, ela vai ser resgatada, né? A questão da filosofia, né? E essa filosofia medieval, ela é toda ela marcada, mesclada com teologia, com cristianismo. Ela também vai estar presente nessas considerações, tanto que, e aí só para dar um exemplo já do tema que nós vamos tratar, a gente tem um código de leis, que são as 7 partitas do Afonso X, do século XIII, mas para nós pode parecer estranho que num código de leis emitido por um rei tem também questões que dizem respeito à religião, né? Se fala sobre dízimo, se fala sobre blasfêmia, se fala sobre heresia, né? Além de falar, claro, sobre os judeus, que é um tema especial, o foco da apresentação, judeus e muçulmanos. Mas, enfim, é algo que para nós hoje em dia parece estranho, né? Mas que para a Idade Média isso é absolutamente normal, né? Porque esse direito medieval ele está inserido num contexto que envolve toda uma tradição do passado, né? Do passado que vem não só, mas em grande parte do direito romano, um direito romano que tem tanto a tradição republicana do direito, mas também uma tradição do direito imperial. Com o Estado romano, com o Império Romano, tanto que imperadores como Constantino e outros, eles eram também pontífex máximos, né, que é um título que inicialmente era desempenhado por líderes da Roma pagã, mas depois convertidos ao cristianismo, eles continuam usando esse título, são imperadores que usam. Antes de existir o Papa como pontífex máximo era um cargo que foi utilizado, uma função religiosa desempenhada por imperadores romanos, né? Então, isso para vocês terem só uma ideia assim do amplo escopo onde se inserem as nossas discussões, tá? E assim, então, feita essa pequena introdução, espero que pequena, eu vou entrar na apresentação propriamente dita. Tá? Eu deixo ela do lado também marcada para poder olhar e pensar o que eu vou cortar, o que eu não vou cortar, para não me estender a tarde inteira e não ficar cansativo demais para vocês. Tá? Então, o que eu pensei em apresentar dos eixos desse tema que é amplo, vasto, com uma bibliografia imensa, né, porque envolve muita coisa, uma tradição super pesquisada, trabalhada, a questão legal das 7 partitas, a questão da tradição e das obras desse chamado Scriptorium Alfonsino, porque além de produzir obras que a gente hoje chama legislativas, né, além das 7 partitas, nós temos outras também, o Fuero Real, o Speculum, nós temos também obras que são poesia, né, ou literatura e música, como é o caso das Cantigas de Santa Maria. Nós temos obras que
são chamadas muitas vezes historiográficas, eu prefiro chamar crônicas, como a História General, a História da Espanha. Nós temos obras astronômicas, tratados matemáticos, né? Por todas essas obras, Afonso X foi chamado o rei sábio, né? Um rei que se preocupava com conhecimento, se preocupava com estudo, se preocupava com tradução de obras de outras civilizações, de outras culturas, como a cultura muçulmana, que esteve presente no momento que ele governa, no século XIII, ainda há uma presença muçulmana importante na Península Ibérica. Os muçulmanos já estavam lá desde o século VIII e vão permanecer enquanto governantes ainda, né, em territórios até 1492, em Granada. Isso tudo também faz parte das preocupações do Afonso X. E a gente vai ver que essa questão do judaísmo, dos judeus, da regulamentação, da representação dos judeus, ela está presente não só na obra que eu vou tratar, mas também em outras obras. Aparece nas cantigas, como eu já tinha mencionado, e vou mostrar também depois imagens, aparece nas obras historiográficas, no General História, enfim, é um tema muito presente. E isso acontece dos judeus não só como tema dessa obra afonsina, mas também como agentes, porque a gente sabe que muitos desses tradutores, muitos desses escribas, né, pessoas que escreviam à mão essas obras, eram também judeus, né, alguns convertidos, mas muitos deles não convertidos. Então, essa é uma questão que também se faz presente e está sendo tratada não só por mim, mas também por algumas outras pessoas. Eu coloquei no título, né? Não coloquei no título, mas eu tenho também interesse, né? Estava numa pesquisa anterior que eu apresentei, e por isso até já vou fazer um comentário para explicar uma coisa que parece meio esquisita. A apresentação ela está em português, mas também tem trechos, bom, da fonte, que estão em castelhano, né? O castelhano arcaico. Essa é uma característica das obras afonsinas, que se distingue de outras obras, inclusive do período, que em vez de usar o latim, que era a língua culta da época, que foi usada, por exemplo, nas constituições de Melfi, do Frederico II de Hohenstaufen e outras tantas obras do período, utiliza a língua que a gente chama vulgar, ou seja, a língua que era falada pelo povo. Isso, em grande parte, para atingir um número maior de pessoas, para ser mais acessível, mais fácil. Então, a ideia é que eu pretendo pesquisar, estou já pesquisando, como que essa obra em particular, mas também outras desse escritório, se inserem numa tendência que a gente chama o antijudaísmo. Esse antijudaísmo, ele é uma ampla discussão que eventualmente eu posso comentar nas perguntas, não vou falar disso agora, mas enfim, e que vem se manifestando, por exemplo, com bastante intensidade desde das primeiras cruzadas, a partir do século XI, e que se intensifica no século XIII, por uma série de razões, que eu também vou comentar, e que não é só um fenômeno de Espanha, né, ou Península Ibérica, e também não é só da Alemanha. Aqui um pequeno parênteses, né, quando a gente trata de antijudaísmo e pensa Idade Média, a gente está muito acostumado a pensar que isso é um fenômeno restrito, ou esse é um fenômeno restrito apenas a alguns lugares. Então, até por conta de toda uma tradição posterior da Idade Moderna e do século XX, a gente pensa em judaísmo e a gente pensa, bom, Alemanha, nazismo, e pensa na Península Ibérica por conta de Inquisição, né? Existe toda essa lenda negra da Inquisição espanhola, como se ela fosse tão pior e tão mais horrível que as outras inquisições que existiram em outros lugares, na França, enfim, mas na prática, na realidade, a gente tem um processo de divulgação de mitos, de lendas, de narrativas, por exemplo, uma palavra que está bem na moda, inclusive, que é anterior e que começa a se difundir de fora desses dois territórios que a gente identifica mais, a França, desculpem, a Espanha e a Alemanha. Na realidade, os primeiros relatos que vão inflamar, né, com novos elementos, aquelas ideias que já vinham, sim, de fato, há bastante tempo, dos judeus como traidores de Cristo, né, Judas, traidor, e deicidas e tudo mais, no século XII começa na Inglaterra com um monge chamado Thomas of Monmouth,
né, a narrativa de um assassinato, um assassinato fictício, né, porque não se tem prova que foi isso realmente que aconteceu, de uma criança, e esse assassinato, a criança aparece morta, né, e eles então atribuem aos judeus, por uma série de indícios que agora eu não vou entrar em detalhes. Isso no 12. Só que essa narrativa que começa na Inglaterra, e que é um elemento que não tinha aparecido no continente até então, ela vai fazer um percurso que eu brinco e chamo de um T invertido. Não sei se aparece a minha caneta, né? É um T invertido. A gente tem o eixo do T, que começa na Inglaterra, e desse eixo do T, ele vai vir para o continente, primeiro para a França, né? Isso tem razões históricas bem facilmente mapeáveis, né? A França e a Inglaterra, elas estavam muito próximas desde a conquista normanda, passando pela dinastia angevina, possessões da Inglaterra no território francês, que mais tarde vão dar origem à Guerra dos 100 Anos, etc., né? Então, Inglaterra, França, né? Esse eixo vertical do T, e formando a linha horizontal do T, Península Ibérica, por um lado, e Sacro Império, né, formado pela Alemanha, Itália e outros territórios, para o outro lado. Né? Então, não começa nem na Península Ibérica, nem na Alemanha, mas vai para lá, fazendo exatamente esse percurso, Inglaterra, França e da França para os seus vizinhos laterais. Né? E vai continuar, claro, onde o judaísmo é um fenômeno que vem, como eu disse, de antes do século XIII, mas ele vai se intensificando com uma série de elementos. Não vou falar sobre todos eles agora, porque eu posso eventualmente falar mais tarde, até caso haja interesse nas perguntas. Tá? E vou dar alguns exemplos depois na apresentação. E eu pretendo, mas isso sim é mais pretensão, não sei se vai dar tempo mesmo, falar sobre como esse antijudaísmo ele se mune, ele utiliza mitos, e especialmente algo que eu acho que dá para ser enquadrado na definição do Hans Blumenberg de mito político. Né? O mito político, que é um tipo de mito que cumpre uma função, que tem toda uma maleabilidade, ou seja, ele se modifica, ele não é sempre igual, ele se ajusta às condições, então é diferente, por exemplo, dos mitos de origem. Os mitos de origem, né, eles cumprem também uma função, mas eles estão lá e eles ficam mais ou menos cristalizados. Alguns mitos, como é o caso do antijudaísmo, eles vão se modificando sem deixar necessariamente características anteriores. Então, os judeus continuam sendo considerados deicidas, traidores, loucos por dinheiro, porque Judas teria traído por dinheiro, e daí também isso vai vincular com a questão da usura, mas vão se somando novas camadas, como essa de assassinos de crianças, pessoas que praticam magia, que fazem sacrifícios humanos, né? Claro que isso tudo são invenções, como a gente sabe, né? E o judaísmo era altamente restritivo para sangue, como é até hoje, para milhões de coisas, mas na imaginação popular, né, era muito fácil quando havia casos inexplicáveis, como o sumiço de uma criança, desaparecimento de algum outro adolescente, né? Eu falo isso porque começou com essa criança, o William of Norwich, né, que é retratado nessa obra do Thomas de Monmouth, mas na prática vão sendo acrescentados relatos desse tipo, e aí sim, esses relatos que no primeiro momento estão mais concentrados na Inglaterra, a ponto da Geraldine Henk falar, tem um texto com esse título, dos meninos mortos da Inglaterra, né, ela chama exatamente assim, England Dead Boys, os meninos mortos da Inglaterra, mas esses relatos eles vão começar depois também a aparecer no continente. Então a gente vai ter casos relatados, casos entre aspas, né, porque nunca tem nenhuma comprovação. Eu brinco que são as fake news da Idade Média, né? As pessoas pensam, acreditam, suspeitam, mas nunca tem prova real, né? Começam a aparecer relatos assim na França, em Blois, no Sacro Império, em mais de uma cidade, em Trier, um dos casos mais famosos já no final da Idade Média, na Península Ibérica, né? Então, esses relatos, eles começam a aparecer e pipocar, e eles não são inócuos, né? Que eu até vou fazer uma desvio bem longo aqui, só para mostrar, né? Aqui
essa cena que vocês veem acima, né? Imagino que vocês conseguem ver, essa aqui é uma mexidinha no cursor. Ela é retratada numa crônica do Sacro Império, do Hartmann Schedel, da cidade de Nuremberg, e ela, então, reproduz o que seria, na visão dele, nessa visão já cristalizada no século XV, porque ela vem se construindo desde o XII, de assassinato ritual, né? O assassinato do que seria essa criança, né? Esse Simão de Trento, e é um caso de uma violência imaginária, algo que nunca se comprovou. Séculos antes, já, o Frederico, agora não me lembro se é o Frederico I ou o segundo, vocês vão pedir desculpa, mas eu acho que é o segundo, havia feito uma investigação porque tinha surgido relatos desse tipo no Sacro Império, e ele faz, isso quem retrata é o Cohen, Kohn, nos Staufen, na Itália, principalmente é o título do livro. Ele faz, então, uma investigação com sábios cristãos e judeus, algo incrível também, inédito, ele bota judeus para investigar junto, né? Eles não são só os acusados, mas eles também são os investigadores, e eles chegam à conclusão que, bom, além de não haver prova nenhuma, como sempre é o caso, também é muito estranho e ilógico, né? A gente tem esse também, um imperador preocupado com a questão da racionalidade e tudo mais, é o segundo, sim, Frederico II de Hohenstaufen, e ele vai dizer, ele, baseado no que os sábios haviam pesquisado, chegado a um consenso, que no judaísmo, como a gente sabe, assim como no Islã, o sangue é tabu. Jamais os judeus estariam lá recolhendo sangue de uma criança ou de qualquer ser, né? Existem pessoas que são específicas para uma função dessa, né? Para animais, os animais têm que ser mortos de uma maneira ritual e eles têm que ser completamente tirado esse sangue, eliminado o sangue. O sangue é considerado impuro para os judeus, né? Então, consumir sangue, como eram as lendas, usar sangue para fazer pães asmos, é completamente sem fundamento, né? Ou comer crianças. Os judeus, além de carne de porco, que a gente já sabe, os judeus não podem comer peixe sem escamas. Os judeus não podem comer camarão, coitados, né? Eu fico com muita pena por camarão quando dá para comprar algo muito bom. Então, jamais teria qualquer fundamento esse tipo de situação. Mas, e aí tem uma outra cena que é também da crônica, da Weltchronik do Hartmann Schedel, e que eu utilizo, e aqui eu faço um link com uma apresentação que foi em 2018, um evento que eu organizei sobre violência de um colega alemão, professor da Universidade Jules Verne, de Amiens, que é o Rudolf Pelizeus. Ele falava sobre bruxas, que é um dos temas que ele pesquisa, e ele falava de uma violência imaginária que se torna e desencadeia uma violência real. Ele falava disso a respeito de bruxas, e eu, conversando com ele naquela ocasião, disse, vou me apropriar, porque isso serve perfeitamente para esses casos dos judeus e da perseguição aos judeus e dos relatos sobre esses mitos de assassinato ritual, etc., né? Ou seja, é uma violência imaginária, que a gente tem na cena em cima, ou seja, um assassinato de uma criança que é sangrada até morrer e tudo mais, mas que gera uma violência real, né? Então, isso eu acho que é algo bastante importante. E agora eu volto lá para o início da apresentação, tá? Eu tinha falado dos eixos, o que eu pretendia falar. Eu vou falar muito rapidamente, né, até porque isso fica disponível depois. Eu entrava primeiro direto na fonte, eu me lembrei, nem todo mundo é historiador, nem todo mundo precisa gostar, conhecer a Idade Média, mas enfim, então, rapidamente, um pouco sobre quem foi Afonso X, que obra é essa, que são as 7 partitas, né, sendo que, como eu disse, eu deixei muita coisa de fora, e inclusive outras obras bem importantes dele, algumas delas até já trabalhei também como Ferro Real. Então, o Afonso X, chamado sábio, né, ele foi rei de Castela e Leão, ele reinou entre 1252 e 84, ele era filho do Fernando III de Castela e da Beatriz de Suábia, que era da família dos Hohenstaufen, né, então na mesma família do Frederico II de Hohenstaufen, das constituições de Melfi, que eu tinha comentado para vocês antes, e ele tem vários objetivos, aqueles que eu acho que dá para a gente considerar como os principais são
o avanço, principalmente a consolidação da Reconquista, né, ou seja, essa luta contra os muçulmanos que estavam na Península Ibérica desde o século VIII, e aí ele tem algumas vitórias, que são essas que eu coloquei, não são muito mais, nem muito importantes, mas ele conseguiu pelo menos não perder território e avançar um pouco mais. A consolidação da autoridade monárquica sobre a nobreza em Castela, né, então essa tentativa de centralização política usando o direito, eu tenho um texto publicado sobre isso, está lá na bibliografia, caso alguém se interesse, e acho que pelo menos um deles, até talvez os dois estão disponíveis online, porque essa era uma luta não só dele, mas de todos os governantes do período, né? Eu brinco que o marxismo pode ser útil talvez para outras coisas, e é útil até para pensar algumas coisas, mas não para pensar Idade Média enquanto luta de poder político, porque a grande luta de poder político, disputa de poder na Idade Média, não é luta de classes, né? A principal disputa, na maior parte do período, não é classe contra classe, não são nobres contra camponeses. Isso até acontece em alguns episódios, mais no final da Idade Média, mas assim, 90% do tempo e de importância, as disputas que ocorrem são a que a gente poderia chamar, tecnicamente, inclusive usando a concepção marxista de classe, classe contra classe, né? É a nobreza contra a nobreza. E o rei, ele é também dessa classe nobre, né? Detentores de terras, enfim. Então, a consolidação da autoridade monárquica contra a nobreza é a grande tarefa do Afonso X. Ele chegou a enfrentar 2 revoltas nobiliárquicas contra ele. Também teve revolta de cidade, mas as principais, as mais temíveis, mais perigosas, foram da nobreza, uma dirigida pelo irmão dele, outra pelo filho dele, futuro rei Sancho IV. Né? Então, isso era algo bastante importante. O projeto de centralização política dele passa pela questão do direito. Né? O direito na Idade Média, diferentemente do que é o direito contemporâneo, ele é muito fragmentado. Né? E a gente vai ter, principalmente a partir do século XIII, embebido em toda essa redescoberta do direito romano, uma série de tentativas de centralização usando o direito, que é a grande forma de exercício do poder político naquele momento. E também, né, alguns autores até consideram que essa seria a grande missão, eu acho que ela é importante, mas não considero que seja a mais importante, mas enfim, e é importante para nós, dentro da discussão também que envolve a questão do CDA, então esse eixo europeu-alemão, a disputa do título de imperador do Sacro Império. O Sacro Império, entre 1254 e 1273, ele vive aquilo que a gente chama o Grande Interregno, né? Havia acabado a dinastia de Hohenstaufen, essa dinastia da qual era a mãe, da onde vinha a mãe do próprio Afonso, e é isso que ele linka na sua reivindicação ao título, do Frederico também, dos filhos do Frederico, filho ilegítimo, já tinha morrido também, e fica um momento de vazio no poder com vários postulantes ao trono alemão. E um desses postulantes é o Afonso X. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é o foco da nossa apresentação, né? Mas, enfim, pode vir a ser interessante, né? Os alemães se interessam, têm um carinho muito especial pelo Afonso X. Falando então agora um pouco mais especificamente da questão de direito e das 7 partidas, né? Então, essa obra dele, além dessa questão política que eu dizia, né, de centralização política, que está relacionado também, ela tem um papel muito importante na ideia de trazer esse direito romano para Castela e para Leão, para aquilo que viria a ser depois de unificado, principalmente séculos XV e ainda o XVI, com Navarra, o reino da Espanha, né? As 7 partidas, então, elas têm essa função, um dos objetivos dela, e isso está explícito em prólogo, tanto das 7 partidas quanto do Fuero Real, é dar essa uniformidade jurídica, né? Ou seja, em vez de cada nobre ter o poder, a autoridade de ir lá e decretar o que ele pretende fazer de regras no seu território, porque, claro, existe o chamado direito consuetudinário, o direito da tradição, existem códigos anteriores ainda vigentes, como o Código Visigodo, né, o Lex Visigotorum, mas ainda no meio de uma pluralidade. Como é costume, o costume ele é mais maleável, né? O costume ele é mais flexível, envolve muito mais interpretação. Então, o Afonso X, assim como outros governantes do período, né,
também é o caso além do Frederico II de Hohenstaufen, é o caso do São Luís, na França. No 12 ainda a gente tem também isso com o Henrique II, Plantageneta, na Inglaterra. Eles pretendem, então, tirar um pouco do poder da nobreza, e uma das melhores formas de fazer isso é através do direito, tirar dessa nobreza rebelde, na maioria das vezes, o direito de julgar, o direito de punir, né? Então, é nesse sentido que vão se inserir o fuero, o espéculo e as sete partidas. As sete partidas, então, ela vai ter uma divisão, né, de temas, embora esses temas por vezes se cruzem e retornem, né, e ela também tem importância porque ela foi um dos mais longos códigos em uso enquanto direito complementar. Agora não me lembro, vocês são do direito, devem saber melhor que eu, se é complementar, suplementar, subsidiário, eu não me lembro qual desses termos, né? Então, em casos em que havia dúvida ou que havia, porque ela não conseguiu, né, atingir esse desejo de centralizar e substituir todos os outros códigos, mas em casos de dúvida, então, o que dizem as partidas? E nesse sentido elas foram usadas, por exemplo, na América Latina até o século XIX, tá? Bom, então, as partidas eram divididas em títulos, né? São 7 livros, né? Por isso, 7 partidas, e cada um desses livros ele está dividido em títulos e esses títulos em leis. E trabalhando com temas que, como eu disse, acabam às vezes se sobrepondo um pouco. A primeira, então, concepção de lei, a questão de moral, ou seja, precisa ter um governante na terra, assim como existe um governante no céu, é preciso ordem, é preciso paz, né? E trata daquilo que a gente poderia chamar, com algum cuidado, né, porque são sempre aproximações, direito público e eclesiástico. Então, questões como matrimônio, porque o matrimônio ele era uma cerimônia não só em Roma civil, mas principalmente religiosa, né, são os efeitos do cristianismo, os vícios, o direito de asilo em igrejas, que também é uma herança que vem da antiguidade, que se intensificou na Idade Média, chamada imunidade. A segunda partida vai tratar, então, da Constituição e atribuição dos governantes, seu papel para a manutenção do bem comum, né, o bem comum que é uma preocupação que vem da antiguidade, que também vai ser incorporada e adaptada pelo cristianismo, né? A terceira partida seria algo como direito civil, especialmente o direito de propriedade, compra, venda, enfim. A quarta, sobre direito de família, casamento, novamente, questões como dote, pátrio poder, escravidão, né? A gente pensa que a escravidão só existiu na Idade Antiga, porque a Idade Média seria igual, sinônimo de feudalismo, então não tem mais escravo, só tem servo. Só que não, né? E na Península Ibérica, inclusive por conta da reconquista, das guerras, né? Os prisioneiros de guerra acabavam virando escravos muitas vezes. A quinta partida, direito comercial, direito marítimo, contratos, né? Questões como como devem ser feitos esses contratos, enfim, questões mais técnicas, talvez a gente possa chamar, mas sempre também embebidas naquela ideia de que os acordos eles são feitos com juramentos envolvem a Bíblia, os santos, enfim, né? A sexta partida, herança por morte, testamentos, quem pode testar, tutela de órfãos, né, ou pessoas incapazes por diversos motivos. E a sétima, né, e é na sétima que estão inseridos os judeus, e é nela que está o foco da minha análise, a documentação que eu trago, principalmente da sétima partida, aquilo que a gente poderia chamar, então, direito processual penal, direito penal propriamente, então, os delitos, e esses delitos não são só delitos civis, não é só assassinato, roubo, coisas desse tipo, envolvem também as questões religiosas, que eu mencionava antes. Então, heresia, blasfêmia, também são crimes políticos, digamos assim, também fazem parte das questões tratadas nessa obra, que não é uma obra que vem de uma fonte eclesiástica, e sim de uma fonte civil, né, o poder temporal. E também o que a gente poderia chamar o estatuto jurídico de judeus e muçulmanos, né? Até porque judeus e muçulmanos, eles, embora os sábios soubessem que eles não eram hereges, né? O herege ele é o quê? É um cristão que desviou da fé, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez um pouco por propaganda, por desconhecimento, por
enfim, várias razões, judeus e muçulmanos, eles também acabavam, às vezes, sendo enquadrados, assimilados a hereges ou a pagãos, coisa que eles também não eram pagãos, eles eram monoteístas, assim, são como os cristãos, mas, enfim, eles acabam entrando nesse bloco e eu acho que isso até acabou esquecendo de colocar na bibliografia, estava imensa já, a fonte impressa que eu uso, a edição, né, que é traduzida pelo Samuel Parsons Scott e editada pelo Robert Burns. Eu tenho outros textos dele que eu também trabalho, mas esse aqui é a edição de fonte. Ele enquadra e trata da sétima partida como o mundo subterrâneo, né? Em inglês, Underworld, e tem como subtítulo, né, para edição, os mortos, os criminosos e os marginalizados, né? Então, os judeus, assim como os muçulmanos, eles estão no campo dos cidadãos de segunda classe, a gente diria hoje em dia, tá? Eu estou tentando não falar demais, né? Mas, enfim, bom. Rapidamente também para dizer por que o século XIII, além da fonte da obra e do Afonso X propriamente, o século XIII ele é um momento fundamental por várias razões. Eu vou até começar pela última, né? Vou inverter um pouquinho a ordem. Aqui vocês veem, no finalzinho da minha lâmina, né, 1891, a perda do Acre, que simboliza a derrota das cruzadas, né, ou dos cruzados. O último bastião que os cruzados detinham na Terra Santa, e depois que eles perderam essa cidade, essa fortaleza, enfim, essa posição forte, eles nunca mais conseguiram se manter na Terra Santa, né? O fim das cruzadas. Depois de 2 séculos, né, com presença cristã em território muçulmano, no Oriente Médio, na região da atual Palestina e Israel, né, atualmente, mas também passando por Síria, eles não conseguiram ficar muito tempo lá, Egito e outros territórios, né? Os cruzados perderam, não só Jerusalém, que eles já tinham perdido antes, mas também perderam a possibilidade de se manter nessa região que era de maioria muçulmana. Mas, além disso, né, e também em parte relacionada, a gente tem, por exemplo, a fundação da Ordem dos Franciscanos, a fundação da Ordem dos Dominicanos, que são ordens religiosas, digamos assim, mais militantes, né? A gente tinha já ordens religiosas desde muito cedo na Idade Média, mas essas ordens religiosas, eu chamo a atenção porque elas, inclusive, existem textos que trabalham sobre como os franciscanos e os dominicanos tiveram um papel importante em tentativas de conversão dos judeus, mas também na Inquisição, perseguindo os judeus e perseguindo hereges, enfim, perseguindo outras pessoas, né? E eles tinham uma presença muito importante nas cidades que era onde estava concentrada uma boa parte dessa população de judeus. O Quarto Concílio de Latrão. O Quarto Concílio de Latrão ele é muito importante, vou falar um pouco dele ao longo da apresentação, porque ele determina uma série de coisas, como, por exemplo, a obrigação do uso de um sinal distintivo para os judeus. E agora, também explicando, de novo, porque eu deixei aqui minha colinha do lado, procurando uma imagem para vocês, que é, claro que como elas são pequenas, é difícil de achar, essa aqui. Tá? Nessa imagem, que vem de um livro que é um geralzão da Alemanha, Judeus na Alemanha, a gente tem essa figura com, que é a palavra em alemão, Juden, e tem o chapeuzinho pontudo, né, chamado em alemão Judenhut. Não é nem traduzida essa palavra, se vocês procurarem em vários dicionários. Esse sinal ele foi tornado obrigatório com o Quarto Concílio de Latrão, né? O Quarto Concílio não diz que tem que ser o chapéu, ele diz que tem que ser uma peça, alguma coisa que indique que aquela pessoa não é cristã, né? E no território da Alemanha predominou o chapéu, na França eles usam mais uma rodela de tecido amarelo na roupa, né? Chamada rouelle, e que os nazistas depois vão copiar e adaptar, né, como vocês sabem. Então, o Quarto Concílio de Latrão ele é muito importante, entre outras coisas, por conta dessas determinações sobre ou contra os judeus, também a questão de usura e tudo mais.
a Inquisição, né? A Inquisição, ela, na real, essa data, ela reúne uma série de processos que já vinham acontecendo, pelo menos também desde 1209, quando começa as disputas e o combate ao movimento herege no sul da França, chamados cátaros ou albigenses, né? Mas ela é, então, fundada formalmente e vai ter um papel bastante importante nos próximos séculos. Inicialmente, o foco principal não são judeus ou bruxas, como a gente está acostumado a pensar, mas sim hereges, né? E muito próximo disso, essa acusação de assassinato ritual já tinha sido surgido em uma obra que a gente pode chamar literatura hoje em dia, né? Uma obra de hagiografia, mas agora ela vai dar um processo de pessoas dizendo isso aconteceu e eu vi, e levam isso à justiça, tá? Também o processo do Talmude, conhecido inclusive com outros nomes, como Disputa de Paris, né, que resultou na queima do Talmud, que é um livro de tradições e leis judaicas, de interpretação da Torá, que seria o equivalente, entre algumas aspas, à Bíblia judaica. Muito próximo disso, e aqui até Afonso X já tinha morrido, a expulsão dos judeus da Inglaterra, né, que se segue a uma série de outras, a qual se seguem, desculpe, uma série de outras expulsões. Eu trago esse exemplo da Inglaterra, e aqui eu mostro um mapa para vocês. Esse que eu acho que eu vou botar um pouco maior para vocês enxergarem melhor, porque, de novo, diferentemente daquela ideia que a gente tem de que, então, a perseguição maior, ou a perseguição só na Península Ibérica, né, Espanha, Portugal e na Alemanha, não, né? Porque se a gente for ver, os relatos começam na Inglaterra, a primeira expulsão é da Inglaterra, né? A gente vai ter na França até uma anterior, né? Mas de pequena monta, de pouca importância, não foi uma lei que não colou, e outras tantas que se seguem, das quais a mais importante, que foi definitiva, no finalzinho lá do século XIV. E vejam aqui Castela, no final do século XV, Castela no final do século XV, Portugal no final do século XV, Aragão também. Na Alemanha, né, elas começam no século XIV, começam na época da peste negra, e elas vão até o século XVI, né? Até porque na Alemanha, o Sacro Império, ele não era centralizado, apesar das várias tentativas, a centralização nunca teve êxito, e a gente tem o quê? Diferentemente do que teve na França, na Inglaterra, em outras regiões, a gente não tem um decreto imperial, o governante dizendo, governante, rei, enfim, monarca, pessoa que em tese estava acima, dizendo queremos expulsar os judeus. Não, o que acontece é também uma fragmentação no processo de disputas e no combate aos judeus. Então, a gente tem a cidade de Colônia, a cidade de Freiburg, a cidade de Frankfurt, a cidade de Mainz. Cada cidade vai expulsando os seus judeus, né? E alguns casos de Colônia, que eu pesquisei no meu doutorado, inclusive, chega a fazer uma coisa muito absurda para nós, parece muito absurda, de expulsar no 14, na época da peste negra, depois deixa eles voltarem e depois expulsa de novo no 15, né? A expulsão definitiva em Colônia é do século XV. Então, só para vocês terem uma ideia, né? E isso também, em grande parte, são efeitos da violência imaginária. Isso é uma violência real, tirar as pessoas das suas casas, né? Forçar elas a saírem do lugar onde elas cresceram, criar os filhos, né? Enfim, e muitas vezes, como foi o caso da Península Ibérica, onde isso é mais notório, sem poder levar os seus bens, né? Elas tinham que vender as coisas a preço de banana, tinha um limite de quanto de dinheiro que eles podiam retirar, né? Então, foi algo extremamente violento também nesse processo. E, claro, havia a opção, né? Opção entre aspas, se a pessoa não quisesse sair, então se converter, né? Ou ficar e morrer, ficar e ser perseguida e morrer, né? Bom, então isso para falar um pouco desse panorama do século XIII, né? Me perdi um pouco. Pronto, já mexi. O problema das voltas, tá? Então, esse é um quadro só geral para situar vocês. Bom, então, as 7 partitas, em particular a sétima, essa dos marginalizados, dos excluídos, né,
cidadãos de segunda categoria, trata basicamente dos judeus, né? E ela tem, então, questões como a definição de quem é judeu, etc. E tem toda uma discussão do Burns, inclusive, né, nessa edição que eu uso, sobre por que eles estão lá, nessa 7ª partida. Isso não é por acaso, né? Eles estão junto com pessoas que eram consideradas criminosos, eram consideradas inferiores, né? E isso, então, permeia toda essa compreensão e todo esse tratamento do que são os judeus nas partidas. Claro que isso é importante dizer, não sei se eu vou ter tempo de aprofundar muito, mas não são só questões negativas, dispositivos negativos contra os judeus. A gente encontra também algumas ideias e algumas leis que protegem ou que garantem direitos aos judeus. O cidadão de segunda classe, mesmo sendo de segunda classe, ele é um cidadão, né? Ele tem alguns direitos. Então, aqui a gente tem uma lei, uma reprodução de uma dessas leis, a lei número 2, da 7ª partida, que diz que eles têm direito de viver entre os cristãos, né? Algumas coisas eles não podem fazer nem usar, mas eles têm direito, então, de viver tranquilamente, né, na sua fé, de manter a sua lei, né, garder les lois, né, desde que eles não falem mal da fé cristã. Eles não podem converter ninguém, mas eles também não podem ser convertidos à força. Isso é muito importante, né, porque já estavam ocorrendo desde a primeira cruzada massacres em várias regiões também, principalmente na região do Reno, né, que pega uma parte da França, uma parte da Alemanha na época, o que a gente hoje chamaria França e Alemanha, e com tentativas de conversão forçada. E aqui a gente tem uma lei dizendo não deve haver conversão forçada. E isso também está ancorado num entendimento teológico de que a conversão ela deve ser espontânea, né? Então, essa ideia de dizer, não, é porque os papas eram malvados na Idade Média, ou porque havia um poder absoluto da igreja. Não, nem havia poder absoluto da igreja, nem sempre também membros do clero foram os maiores acusadores, perseguidores dos judeus. Alguns sim, né? Existem alguns, mas eu não vou tratar disso agora. Mas existe também essa ideia de que os judeus, enfim, eles têm direito, né? Porque eles são o povo que viu Jesus nascer, então eles são testemunho dessa história bíblica, né? Eles têm um papel na história da salvação, isso a gente encontra até hoje. Por que grupos fundamentalistas cristãos às vezes estão lá a bandeira de Israel em punho, né? E defendendo o Estado de Israel? Não é só que eles amem tanto os judeus, né? A gente já sabe que muitas vezes pelo contrário, mas porque existe essa ideia, isso está lá numa tradição bíblica do Novo Testamento, passa por profecia, enfim, várias coisas meio mágicas, meio místicas, dizendo que Jesus só voltará, né, o segundo advento, depois que os judeus estiverem todos em Israel e convertidos ao cristianismo. Então, não dá para massacrar todos eles. Tem um livro que tem esse título, inclusive, Não Mate Todos Eles, e eles têm esse papel de testemunho, enfim, né? Então, existem também algumas salvaguardas para eles, mas existem, né, limitações. E aqui as partes que eu coloquei em vermelho são as que eu quero destacar, muitas delas em consonância com o 4º Concílio de Latrão que eu havia mencionado para vocês, né, que estava lá como um desses eventos marcantes do século XIII. Um deles diz que na Sexta-feira Santa, os judeus não deveriam, eu peço desculpa porque está em francês, porque eu não tive tempo de traduzir, essa apresentação que eu fiz lá em 2017 na Casa de Velázquez. Então, eles não deveriam sair do seu bairro, né, do seu local de moradia, ainda não é gueto, também não vou falar disso, mas, enfim, é o lugar que eles moravam, né, judiaria, enfim, bairro judeu, e isso está tanto no 4º Concílio de Latrão, no 68, quanto também nas 7 partidas, né? E também a questão de que se eles tiverem o direito se eles tiverem algum tipo de problema, nesse momento eles não saírem para a rua, eles não podem reclamar nenhuma reparação, porque eles saíram, se expuseram. A mesma coisa que alguém vai atravessar uma autoestrada super movimentada, fora da sinaleira, está sujeito a morrer. Então, não pode pedir indenização, não pode reclamar de nada.
E também nessa lei está colocado, eu marquei assim com grifos meus, que eles não deveriam, principalmente na Sexta-feira Santa, matar crianças cristãs ou crucificar imagens de cera, né? E aí eu chamo a atenção para isso, por quê? Por várias razões. Uma, porque é muito estranho para nós, estranho para mim, pensar que a gente tem toda uma ordenação racional, baseada no direito romano, baseada em princípios que também vão regular propriedade, vão regular testamento, casamento, compra e venda, né? E lá pelas tantas diz assim, e os judeus não podem matar crianças cristãs, nem crucificar imagens de cera, sabe? Que é uma coisa que a gente sabe que não acontecia, porque a magia é proibida no judaísmo, né? Desde sempre, desde o Antigo Testamento. Matar crianças é algo que não aconteceu, né? Mas quando a gente vê esse tipo de coisa num texto legislativo, além de chocar, mostra o quão sérias eram essas narrativas, mesmo sendo falsas, mesmo sendo mentirosas. E eu, quando eu tinha dito para vocês, né, que falar de Idade Média envolve muitas vezes falar do século XX, XXI, né? Eu não vou dar exemplos, claro, mas podemos pelo menos pegar alguns do nazismo, né, que os nazistas dizem e usam isso para argumentar a favor da perseguição e eliminação dos judeus, que os judeus eram os grandes responsáveis por todos os problemas. Eles estão falando a verdade? Não, claro que não, né? Não foram os judeus que impuseram o Tratado de Versalhes, não foram os judeus que criaram uma hiperinflação, enfim, né? Mas eles servem aquilo que o Júlio Baldeon Baruch chama de bodes expiatórios, né? Outros autores também usam essa expressão, e isso se serve, inclusive, de argumentos completamente fantasiosos, mas que mesmo fantasiosos vão ter repercussão, tá? Então, por isso que eu trouxe, deixei em destaque essa ideia, vou voltar a ela depois, tá? E aqui eu trago a reprodução, ali era o comentário, a reprodução literal da lei. Eu vou meio que ler com vocês, antes em meu espanhol meio misturado com alemão, com francês, enfim, é um espanhol arcaico, semi-modernizado, né? E aqui eu destaquei em negrito, em vermelho, algumas partes que eu acho que são importantes, além da questão das crianças e das imagens de cera, inclusive uma das imagens que eu posso mostrar mais adiante também tem essa cena, né, das imagens de cera sendo crucificadas, mas também presta atenção no porque ouvimos dizer e que em alguns lugares. Então, esse ouvimos dizer, para mim, pelo menos, ele é um elemento que fortalece aquela ideia de que houve uma transmissão oral e depois também registrada por escrito de narrativas, né? E quais são em alguns lugares? Alguns lugares começam na Inglaterra, começam em Norwich, né? Eles têm data, eles têm nome, e depois eles vêm para o continente e começam a ser não só relatos, mas processos concretos, né? Então, ouvimos dizer que em alguns lugares os judeus fizeram e fazem no dia da Sexta-feira Santa, em lembrança da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, em forma de escárnio, de deboche, o furto de crianças e as põem na cruz, ou fazem imagens de cera e crucificam as imagens quando não conseguem obter essas crianças. Então, mandamos que, se alguém fizer isso, ou que houver o ruído, né, a fama, o rumor de que isso tenha sido feito, que isso, então, deve ser verificado, e todos aqueles que tiverem mesmo algum indício de alguma participação devem ser presos e levados até o rei. E depois que se saiba da verdade, né, souber da verdade, se estabeleça a verdade, eles devem ser mortos de uma maneira aviltada, da pior maneira possível, e tantos quanto tiverem envolvidos. Isso é o que diz a lei número 2 a respeito do chamado assassinato ritual, né? Um evento que a gente sabe que não aconteceu, mas o fato dele estar numa lei e de um rei chamado sábio é muito grave e teve consequências. A gente tem, então, outras leis que, como eu mencionei, não vou entrar muito a respeito delas, porque eu já estou chegando perto do horário que já deveria entrar nas perguntas, enfim, que guardam, garantem alguns direitos, né? Os judeus não devem ser perseguidos, os judeus têm direito a manter as suas sinagogas, eles não devem ser
pressionados, né, os apremiados aqui, não devem ser pressionados para se tornar cristãos, né? E se eles se tornarem cristãos, isso também é bastante importante, eles não devem ser sofrer, a gente chamaria hoje em dia bullying, né? Pelos cristãos ou pelos judeus, né? Eles não devem ser chamados de tornadizos, é uma expressão que aparece, por exemplo, no Fuero Real, outra obra legislativa do Afonso X. Tornadizos seria algo como vira-casaca, né? Então eles não podem ser chamados de tornadizos, eles não devem sofrer nenhuma afronta, porque uma vez convertidos, e é isso é interessante a questão do argumento teológico, né? A conversão, ela lava os pecados. A pessoa meio que nasce de novo com a conversão e com o batismo. Então, aquele passado judeu, por pior que fosse, ele se apagava, né? Isso é o entendimento teológico e esse é o entendimento que está sendo reproduzido agora na lei, no Código Legal, tá? Pulando, então, também mais algumas outras coisas. Então, penas para aqueles judeus que se tornarem cristãos, o que é interessante, a gente pensa que com todas essas desvantagens ainda havia pessoas que se sentiam, enfim, motivadas a se tornar judeus, né? Eu me lembro de uma vez um relato que eu ouvi, que é meio apócrifo, que dizia que o Maimônides pensava no céu como uma biblioteca. E aí eu pensei, meu Deus, se isso fosse verdade, eu ia me converter ao judaísmo na hora, porque o céu cristão, desculpem os cristãos, eu acho um tédio, né? Todo o tempo do mundo e nada para fazer. O céu dos muçulmanos é um céu machista, porque se tu é homem, tu tá muito bem, se tu não é homem, se tu é mulher, tu tá lá só para servir os homens. Então, para mim, não me interessa. Mas o céu, se fosse verdade, né? Um céu com uma biblioteca, com tudo que a gente sempre quis ler e nunca conseguiu, e mesmo as coisas que a gente já leu e gostou tanto e quer ler de novo. Pensem só um pouco, isso seria de fato o paraíso. Se fosse verdade, eu ia me converter direto na hora, prometo, garanto mesmo, né? Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Então, aqui eu queria só retomar algumas coisas, né? Já acabei pulando demais. Então, nessas considerações, também existe a questão da blasfêmia, né, da ideia de que os judeus não deveriam ofender Deus, Maria e os santos, né? Claro que Deus, isso aí é uma questão muito da concepção cristã, que vê chama o Deus dos judeus e o Deus dos muçulmanos como sendo outros deuses. Na realidade, tanto para os judeus quanto principalmente para os muçulmanos, isso no caso do Islã é bem explícito no Alcorão, eles não consideram como outros deuses, é o mesmo Deus, né? Eu gosto muito de fazer palavras cruzadas e eu fico indignada cada vez que aparece na palavra cruzada, as palavras cruzadas, a opção, o nome do Deus dos muçulmanos. Eles chamam de Allah, mas é o mesmo Deus, então consideram que seja um outro Deus, né? Então, para os judeus também não faz muito sentido. Agora, claro, Maria, sim, né? E há comprovação de textos judaicos, inclusive no Talmud, onde fala que a Maria, claro, eles não acreditam que a Maria seja virgem, né? E que Deus é que deu um filho para ela, porque Jesus, para eles, é um cara blasfemo, né? Então, tem textos que falam mal de Jesus, que tem textos que diz que ele era filho de uma mãe que tinha praticado pulado a cerca, né, traição, o Moisés era corno, e, enfim, então a lei, assim como textos religiosos, também diz não pode falar mal, né? Enfim, mas isso também existe até para cristãos, que é o capítulo blasfêmia que eu tinha mencionado antes, também são punidos. Só que, claro, as penalidades são diferentes, né? A penalidade para o judeu, para o muçulmano, é a pena de morte. A penalidade para o cristão que falar mal, ou seja, blasfemar, ela vai variar de punição material, econômica, né? Com uma multa ou exílio, enfim, né? Então, mesmo quando há o mesmo crime tipificado para diferentes, usando uma ideia moderna, agentes, né? Mas as penalidades são diferentes, tá? Eu queria também falar que essas ideias, elas circulam, elas não estão só no Afonso X, mas eu tinha mencionado um pouco, e aí, nesse sentido, muito importante é a contribuição da Sofia Menache, uma historiadora israelense,
que analisou uma crônica do século XIII também, a crônica do Matteo Paris, e que fala sobre o papel do Matteo Paris nessa crônica ilustrada, que eu não tive acesso à versão ilustrada ainda, sobre como essas ideias também são difundidas na crônica, como elas vão aparecer e como ele conseguiu popularizar, o que também vai ter reflexos sobre essa proliferação de relatos, essa proliferação de massacres, mesmo a proliferação das expulsões. As expulsões que eu mostrava para vocês, elas não são resultado só de relatos, né? Elas também são resultado de pressões econômicas, de cristãos, inclusive nobres, que se endividaram com cristãos e que não tinham como pagar essas dívidas. Então, é muito mais fácil dizer eu não vou é muito mais fácil do que dizer não vou pagar porque não tem dinheiro, que dizer não vou pagar porque o cara está cobrando juros excessivos ou porque ele blasfemou ou porque ele está lá pegando as nossas crianças, né? Então, por conta disso, a gente tem um tipo de tradição, dá para falar assim, que se cristaliza, que se espalha, né? Só para vocês terem uma ideia, já encerrando, né? Porque eu vi que o Yuri ligou a câmera e a Cláudia já está aqui. Oi, Cláudia. Esse tipo de relato, ele vai voltar a aparecer ao longo de toda a Idade Moderna e até o século XX. No 21 eu não encontrei ainda, mas eu tenho bibliografia, se alguém tiver interesse, posso indicar, de relatos dessa coisa absurda, fantástica, fake news, né, até o século XX, de assassinatos rituais, né? Então, esse é um tema que está lá, que está sendo tratado numa obra séria, de um rei importante, um rei que eu considero que procura e tenta ser justo, ele é muitas vezes justo, mas mesmo assim ele não está que nem nós, não estamos fora do tempo dele, acima dessas ideias por vezes descabidas que as pessoas manifestavam e que todas as gerações têm, né? E isso se reflete também na sua obra legislativa, tá? E vou encerrar então só com essa imagem que eu já tinha mostrado antes, né? E reafirmando que violências imaginárias ou perigos imaginários geram violências reais, né? A gente sabe que isso acontece, e eu vou dar um último exemplo bem pequenininho e concreto, né? Não vou falar de acontecimentos recentes, eu vou falar de 64, o ano que eu nasci. Em 64, o golpe militar, como vocês sabem, que instaurou uma ditadura de 21 anos no país, ele foi feito com o argumento de que havia uma ameaça comunista, né? A gente sabe que o Jango era latifundiário, ele era mais para populista do que para comunista, ele não era de um partido comunista, o cara era latifundiário, né? Mas o argumento, né, no momento também de Guerra Fria, com Cuba e tudo mais, o argumento de um perigo, de uma ameaça comunista, deu suporte, legitimidade a um golpe militar e uma ditadura que matou, torturou e tudo mais. Então, no passado, na Idade Média como hoje, violências imaginárias, perigos, ameaças imaginárias têm consequências reais. Por isso que o tema das fake news, né, é tão importante, e eu estou tentando, eu não consegui escrever muito a respeito disso, trazer isso para a Idade Média, né, enquanto conceito mesmo, não só mito, não só lenda, né, mas algo que tem muitas vezes não só uma crença irracional, mas também propósitos bem concretos. Tá? Obrigada e desculpem por demorar tanto. Muito obrigada, professora Cibele, por essa belíssima exposição, realmente uma aula brilhante. E antes de darmos seguimento, eu gostaria de, então, saudar a professora Cláudia Lima Marques, diretora da Faculdade de Direito e diretora do Centro de Estudos Europeus e Alemães, que conseguiu ingressar agora, nos prestigiando com sua presença, né? Professora, ele passa a palavra para que a senhora faça a sua saudação. Muito obrigada, Camila. Eu agradeço muitíssimo a professora Cibele por essa magnífica aula, que está nos encantando a todos. Peço desculpas pela coincidência. Hoje é dia 11 de agosto, que é o dia da formação dos cursos jurídicos, dia do advogado, dia do magistrado, e estava em uma reunião com a CAPES e com o ministro Barroso representando o nosso TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro Fux representando o Supremo Tribunal Federal. Então era muito importante, a CAPES também, enfim,
muito importante a minha presença. Peço mil desculpas aí por ter perdido, mas depois vou escutar e pergunto se é possível enviar os PowerPoints para os nossos alunos, caso eles tenham perdido algum detalhe, porque há muita bibliografia também. Sim, Pelo que eu pude entender, isso é muito importante, porque os nossos alunos vão descobrindo temas, né, no caso da história, né, tão importantes, a história do direito, né? Então, é muito rico o material. Muito obrigada. Saúdo também ao professor Yuri, que falará logo depois, não é? E aos professores aqui presentes. Gostaria de fazer uma saudação especial à professora Katrin Rosenfeld, que é a nossa cônsul honorária da Áustria. Não sei se ela gostaria também de participar aqui, fazer uma saudação. E ao professor Alfredo Flores, nosso professor de História do Direito, que nos dá a honra de acompanhar essa palestra. E, no nome desses professores, a todos os colegas que nos ajudam nos eventos do CDA. Eu devolvo a palavra à Camila, agradecendo mais uma vez a sua colaboração e dos demais alunos, mestrandos e doutorandos, a possibilidade de fazermos esse Studium Generalis, né, esta formação geral dos nossos discentes, que tem engrandecido a Faculdade de Direito. Então, agradeço, em nome também do CDA, toda a colaboração dos nossos queridos e brilhantes professores a essa formação geral dos nossos alunos. Muito obrigado mesmo, Cibele, e devolvo a palavra à mestranda Camila, por favor. Muito obrigada, professora. Obrigada também aos professores que estão nos acompanhando. Então, para iniciarmos a discussão, eu passo a palavra para o mestrando Yuri Leonardo Rosa Stelmar, que é mestrando e graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador no projeto chamado A Globalização, do Antijudaísmo Medieval a partir do século XIII, sob a orientação, então, da professora doutora Cibele Crossetti, atuando na área de História Medieval, na linha de pesquisa Cultura e Representações na Idade Média. Yuri, a palavra é sua. Um bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer à Faculdade de Direito da URGS, ao CDA, à professora Cibele pela oportunidade de estar participando dessa fala no dia de hoje. Eu quero fazer uma breve contribuição e, no final, colocar um questionamento para a professora Cibele. Então, eu começo falando das Cantigas de Santa Maria, que a professora Cibele citou em diversos momentos da sua fala, e que é uma outra obra de cunho literário do Afonso X, escrita no século XIII. Então, essas cantigas, elas narram uma série de milagres que teriam sido realizados por Santa Maria, e por essas narrativas, em texto e em imagem, desfilam uma série de indivíduos da sociedade castelhana do século XIII. Então, nós temos ali bispos, padres, camponeses, muçulmanos e também, como é o foco da nossa fala, os judeus. Então, eu falo aqui especificamente de uma cantiga muito interessante, que é a cantiga número 4, que ela narra o seguinte episódio. Um menino judeu, ele vai até uma igreja na cidade de Burgos, e nela ele tem uma visão em que recebe a hóstia, então o corpo de Cristo, diretamente das mãos de Maria. Quando esse menino ele retorna para sua casa e conta o episódio para o seu pai, a primeira atitude do pai é chamar o filho de traidor, e como consequência ele pega a criança e atira dentro de um forno. A cantiga nos fala que esse judeu ele era vidreiro, ele fabricava vidros, então ele tinha um forno muito grande dentro da sua casa. Como nós identificamos esses indivíduos judeus nas cantigas? Através da imagem, eles possuem uma série de características físicas que próprias do da Idade Média, especificamente do século XIII, que os identifica como indivíduos judeus. É justamente essa imagem que a professora Cibele colocou na tela agora. Então, o judeu ele é identificado com um nariz proeminente,
ele possui feições o chapéu, ele possui feições no seu rosto que transmite escárnio com o cristianismo, transmite uma sensação de raiva. Então, uma série de identificações iconográficas. Mas o que é interessante nessa cantiga é que, até o momento que o menino é jogado no forno, ele também é identificado com feições judaicas. Porém, quando ele é jogado no forno, ele se salva, por causa da atuação da Virgem Maria. Então, ela protege essa criança das chamas, utilizando o seu manto. Quando essa criança é retirada do forno, ela já não possui mais as feições judaicas. Ela é representada como qualquer outro cristão dentro das cantigas de Santa Maria ou dentro da iconografia própria desse período. Então, o que eu quero transmitir com isso é que essa questão o batismo, né, como essa cantiga vai nos dizer, que esse judeu, após todos esses eventos, ele se batiza na fé cristã. Então, o batismo, ele traz essa nova identidade religiosa ao indivíduo judeu. O batismo pode ser visto, nessa ideologia, como uma forma de limpeza, que coloca o judeu, pelo menos na teoria, no mesmo patamar de um cristão. Então, o texto da cantiga nos revela essa conversão, mas a imagem, ela representa essa conversão à sua maneira, por meio da sua iconografia. Então, quando esse menino sai do forno, ele já não é mais judeu, se nós nos apegarmos à sua identificação visual. Portanto, na perspectiva cristã medieval, o judeu ele é passível de recuperação pela conversão. Em um de seus estudos, a medievalista hispânica Rika Anran, ela expõe como os conversos, como eram chamados os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles começaram a ser vistos como um problema no reino de Castela por volta do século XV. Então, aqui 200 anos depois do reinado de Afonso X. Então, nesse período, surgem estatutos oficiais que tratam esses conversos como falsos cristãos, blasfemadores, e que se referiam a Jesus Cristo como um judeu. Na perspectiva cristã, Jesus Cristo, ele não é um judeu, ele é justamente esse eixo de ruptura entre cristianismo e judaísmo, a velha fé e a nova fé. Então, esses textos, esses estatutos apresentam os judeus como descendentes de uma linhagem judia, uma linhagem de judeus. Então, aqui, a linhagem, a ascendência judaica, ela é vista como um problema, por mais que o indivíduo já tivesse se convertido. Então, é dessa forma a autora ela identifica nesses argumentos os precedentes para os estatutos de limpeza de sangue, que vão se difundir a partir do século XV na Península Ibérica, e entre o século XVI e XVII vão trazer à tona a perspectiva da pureza de sangue, que se torna um fator central na distinção entre o sangue judeu e o sangue cristão. Não apenas entre esses dois, mas também entre um sangue muçulmano e chegando até a América, né, diferenciando espanhóis e indígenas, por exemplo. Então, o que a gente percebe aqui é a gestação de um racismo moderno, é a gestação do que hoje nós entendemos como uma ideologia racista. Por que eu trouxe isso? Justamente para diferenciar uma perspectiva do século XIII e uma perspectiva que vai se formar, vai ganhar força a partir do século XV. Então, no século XIII, o problema, entre aspas, o problema dos judeus, ele se resolve pela conversão, ele se resolve pela fé, pela transformação da fé. A partir do século XV, isso já não vai mais ser o suficiente. Então, mesmo o judeu converso vai ser visto como um problema, entrando aí a questão do sangue, a questão da descendência e todas essas tonalidades raciais que essa ideologia vai projetar. Então, o questionamento que eu coloco para a professora Cibele é como essa mudança de perspectiva de um estatuto mais religioso para um estatuto de pureza de sangue racial
como ele influi na contemporaneidade, na forma como nós utilizamos os conceitos de antijudaísmo e antissemitismo. No início da sua fala, a professora Cibele chegou a tocar nesse tema, e o próprio título da apresentação de hoje traz isso, né? A questão, o antijudaísmo nas 7 partidas. Então, eu queria, se ela puder, expor um pouco dessa diferenciação entre o antijudaísmo e por que se utiliza isso para a Idade Média e o antissemitismo. Seria isso. Muito obrigado. Obrigada, Yuri. Essa parece uma pergunta ensaiada, e em parte foi, né? Porque essa é uma questão que a gente discute há bastante tempo, até porque nesse evento que eu apresentei o trabalho, que viria a ser o embrião do trabalho, dessa apresentação, né, com algumas características diferentes, na Casa de Velázquez, uma das perguntas que foi feita para mim, né, por uma professora da Universidade de alguma coisa, Barilã, eu acho, a Miriam Graizama, era exatamente por que eu usava o conceito de antijudaísmo e não antissemitismo. Ela me disse que ela, historiadora, mas historiadora com uma formação na antropologia e estruturalista, que ela usava o antissemitismo e tentou me convencer que eu deveria usar antissemitismo, né? Mas eu penso que para a Idade Média, eu concordo nesse ponto com a Hannah Arendt, por exemplo, e com outros autores, a gente deve falar de antijudaísmo e não antissemitismo. Eu acho assim, a partir do século XIV, principalmente no XV mesmo, aí sim, aí eu concordo com a Rika Amram, lá, colega do Pelizeus, com quem eu já troquei alguns e-mails lá de Mainz, que aí sim a gente tem, com esse processo que vai impondo as leis, os estatutos de limpeza de sangue, esse embrião que vai claramente desbancar o antijudaísmo e vai substituí-lo pelo antissemitismo, absorvendo algumas das críticas e alguns dos estereótipos e algumas das ideias, por exemplo, essa ideia do judeu ganancioso, do judeu que faz tudo por dinheiro, etc. Essas ideias que eram antigas, elas permanecem, né? Traidor, etc. Mas ela vai colocar novas camadas também, e ela principalmente é uma forma de pensar que, diferentemente de uma visão que foi predominante, se a gente pegasse em quantidade de séculos na Idade Média, ela está em dissonância com a ideia que eu tinha já também comentado, de que o batismo limpava o judeu ou o muçulmano, enfim, qualquer pessoa que se convertesse ao cristianismo, né? Tanto que as 7 partidas, assim como o Fero Real, proíbem judeus e cristãos de fazerem, eu brinquei com bullying, né, ou seja, perseguição aos judeus conversos. Esses judeus conversos, uma vez convertidos, eles são cristãos. E essa cantiga em particular, né, eu tenho uma dificuldade, talvez por causa dos olhos, enfim, de enxergar bem as feições da criança, né, mas o Yuri conseguiu uma vez mostrar com uma imagem bem grande que ele fez e convenceu, enfim, de que, de fato, ela é muito importante porque a gente tem um argumento visual de algo que era discutido até então no plano da teologia, no plano do direito, né? E a gente vê isso agora, inclusive também, devem existir outras, né, que a gente ainda tem que, talvez, dar sorte de contatar e pessoas encontrar, mas, enfim, que mostram isso acontecendo do ponto de vista das imagens, né, do que as pessoas viam. Elas não estão só fazendo propaganda, elas fazem propaganda, mas é algo também que elas viam, pensavam, acreditavam mesmo, assim como muitas delas acreditavam em assassinato ritual e outros absurdos desse tipo, né? Então, para mim, nesse sentido, a ideia de por que antijudaísmo é porque ainda nesse momento, né, e isso praticamente até o final da Idade Média, né, porque a gente pensar no século XV, já é o ponto de virada, né? Alguns autores vão dizer que é o 15, alguns poucos dizem que é o 16, né? Mas a maioria considera o 15. Então, durante a Idade Média, predomina essa visão que a gente pode chamar de antijudaísmo, porque ela é vinculada a uma concepção religiosa, né? Ela não é algo intrínseco à pessoa ou ao grupo judeu, né? Qual é a diferença do antissemitismo, né? E até o
o nome indica isso, né? O judaísmo enquanto crença religiosa, judaísmo, uma religião, né? Antissemitismo não, tem a ver com a questão do semita, que teria a ver, então, com tanto um grupo linguístico, mas também com uma questão de identidade étnica ou racial, e essa identidade, independente de haver conversão ou não, ela não se apaga, ela permanece no indivíduo, né? O Estatuto de Limpeza de Sangue, aí o Alfredo Flores pode falar, de repente, melhor do que eu sobre isso, porque trabalhou mais com esse período, eles envolvem uma questão de dizer, não só o cara não é um judeu convertido, mas ele não tem... O pai tem que ser cristão velho, o avô tem que ser cristão velho, e começa a colocar barreiras para trás, né? Para dizer quem pode ser cristão, quem não pode, quem pode, considerado cristão de verdade. Então, aquele estatuto que eu falava, né, lá no início, do cidadão de segunda categoria, nas 7 partidas, que são judeus, que são os muçulmanos, que são hereges, ele agora vai ser aplicado mesmo para cristãos. Os cristãos mais antigos são diferenciados dos cristãos mais novos, cristãos novos, que são também perseguidos pela Inquisição. São perseguidos na Península Ibérica, são perseguidos no Brasil. A Anita Novinsky tem um trabalho muito interessante sobre isso, a perseguição de cristãos novos no Brasil, na Inquisição da Bahia, por exemplo, em outros lugares, o Ronaldo Feitas também, mas mais ainda a Anita Novinsky, né? Então, a ideia é mostrar que, de fato, faz diferença usar o conceito de antijudaísmo e não o conceito de antissemitismo, né? Claro que na bibliografia a gente encontra autores que usam tanto um quanto o outro, né? E alguns autores usam os dois, né? Eu gosto muito, tá na minha bibliografia, e eu gostei tanto do texto dele que depois, quando eu fui elaborar um artigo baseado nessa apresentação lá da Casa de Velázquez, diminuir de novo, eu convidei ele, eu e o Yuri, né? O Yuri por causa das imagens e dessa reflexão que eu acho fundamental, e convidei também esse colega, que é o Rodrigo Larrancoin, da Universidade de Buenos Aires, para esse texto sobre como que as 7 partitas estão envolvidas num contexto de expansão do antijudaísmo e também para justificar o conceito mesmo de antijudaísmo. Ele tem um texto, agora eu não estou achando aqui. Ah, tá, deve estar na próxima página. Não está, então não estou achando. Mas o Rodrigo Larrancoin, deve estar em Larrancoin. Esse texto aqui chama Antissemitismo, Antijudaísmo e Xenofobia. Conceitos e contextos da Antiguidade e da Alta Idade Média, né, os primeiros séculos da Idade Média, que é um texto genial, simples, curtinho, mas genial, onde ele mostra bem qual é a diferença entre antissemitismo, antijudaísmo e, falando da antiguidade, por exemplo, num período onde a gente nem mesmo tem cristianismo, o que ele chama, ou acha que pode ser chamado, e eu concordo com ele, xenofobia, né? Ele diz assim, a gente não fala que existe uma concepção anti-egípcia, só que os egípcios, se a gente for olhar fontes dos gregos, autores gregos, eles também falam mal dos egípcios, né? Então, por que falar que existe, no caso dos judeus, algo diferente? Isso é muito também relacionado com essa concepção mesmo estruturalista, daquela colega, ela chegou para mim dizendo, sou estruturalista, que é a ideia de que, bom, algumas coisas não mudam nunca. Por mais que eu acredite que no passado nós temos uma matéria-prima humana, e essa matéria-prima humana tem características que tendem a se reproduzir, tipo, as pessoas sentem fome, sentem medo, são violentas, né, falando de pessoas em geral, mas, ao mesmo tempo, existe também rupturas, existem diferenças. O difícil para historiadores, enfim, para todo mundo que trabalha com as ciências humanas, é exatamente achar o equilíbrio dessas duas coisas, né? E eu penso que esse período entre o 13 e o 14, né, ele é muito importante para mostrar o quanto essa discussão, mesmo naquela época, ela está ainda gerando disputas. Por exemplo, o fato de que tem que estar na lei que é proibido chamar de tornadizo, é proibido discriminar o judeu que se converteu, isso é também um indício, né? Vocês do direito, o pessoal do direito sabe melhor do que eu, de que havia uma prática, né? Não se faz uma legislação no vazio. Se existe uma lei para coibir isso, que diz que... E não eram só os judeus que, digamos assim, faziam o bullying, então, contra esses judeus convertidos. Os judeus
que continuavam judeus também. Então, tem na lei, agora eu não sei se eu vou localizá-la novamente, né, mas, como eu disse, e a Cláudia falou, disponibilizar, eu já mandei para as meninas, né, para a Camille, para a Patrícia, e depois que eu consegui uniformizar e deixar ele mais numa língua só, porque ele aqui está muito misturado, eu posso disponibilizar, sim, o material para quem tiver interesse, mas numa das questões aparece, numa das leis, se não me engano é de número 2, não só que os cristãos não podem discriminar, mas que os judeus também não podem atirar pedras e não podem bater nesse judeu que se converteu, porque isso acontecia, né? Então, mostra que, mesmo antes de haver essa ideia de limpeza de sangue, que esse tipo de pensamento que vai se cristalizar, que começa, eu penso, já na Guerra do Trastâmara, no século XIV, e, claro, se intensifica a partir do XV, mas havia também uma tensão, isso não era tão tranquilo. Na teoria era assim, né? O cara se converteu, deixou de ser judeu, mas havia resistência, tanto do grupo ao qual ele pertencia, porque esse grupo era enfraquecido, era um judeu a menos, né? Era uma pessoa a menos para colaborar, enfim, várias coisas que existiam, por ser uma tradição muito comunitária, e também resistência dos cristãos que ficavam, não só com essa questão, a gente vai ver depois do final, período da Idade Média, a gente conversa, se a conversão é verdadeira ou não, mas porque para eles também era concorrência, para eles também era uma pessoa a menos que eles poderiam explorar impunemente, já que essa pessoa tinha menos salvaguardas legais, enfim, né? Então, essa é uma pergunta muito importante, essa é uma questão muito importante. Eu acho que talvez fique bem claro, e eu vou fazer um último comentário a respeito, quando a gente pensa de novo no nazismo, né? Eu tinha comentado, o nazismo chegou a usar algumas coisas da Idade Média, por exemplo, essa determinação de ter distintivos para roupas, e não só para os judeus, eles também faziam isso com homossexuais, faziam isso com comunistas, né? A cor da estrela e o símbolo, ele variava conforme o grupo que eles queriam enquadrar e, enfim, perseguir mais facilmente. Mas, por exemplo, para o nazismo, a gente tem algo, eu não sou estudiosa de nazismo, mas, enfim, uma pessoa que gosta de história, que se interessa, né? A gente sabe que para eles também não bastava o cara não ser judeu. Se ele tivesse antepassado judeu, ele já não era 100% ariano, né? Ou se ele tinha uma esposa judia, o filho deles era chamado Mischling, né? O filho dele era não sei, Catherine e Cláudia, como é que a gente traduz Mischling? Né? Híbrido. Mestiço. Mestiço, isso, obrigada, exatamente. O filho dele era um mestiço, também não era 100% ariano, né? Então, eu penso que essas leis de pureza de sangue, elas têm reflexos diretos, aí sim, até o nazismo, né? O que eu acho que é errôneo é essa ideia de dizer, o antijudaísmo vem até o nazismo. Não, alguns elementos do antijudaísmo, sim, mas não tudo, porque o principal elemento caracterizador do antijudaísmo é que ele é algo sanável, digamos assim, né? O cara se converte e ele deixa de ser judeu, né? E essa cantiga número 4 que o Yuri discutiu e que eu tinha uma imagem lá feinha, ele já há tempos me deu uma imagem melhor, inclusive, ela é fundamental nisso, para mostrar que não é só um discurso, a percepção das pessoas muda a respeito de quem é o judeu, quais são essas características do judeu. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, eu queria só mostrar mais algumas imagens para mostrar assim, o quanto isso continua, né? Por exemplo, eu tinha falado do nazismo, aqui a gente vê uma reprodução que na data 1937, né? Essa imagem está disponível, pelo menos estava até pouco tempo atrás na internet, Der ewige Jude, né? O eterno judeu. E aí o que a gente vê, né? Além daquelas características que o Yuri tinha mencionado, que estão nas cantigas e várias outras fontes medievais, a gente tem o quê? A gente tem o dinheiro e o símbolo do comunismo, né? O judeu é uma coisa meio esquizofrênica, ao mesmo tempo que ele é comunista, ele gosta de dinheiro, né? E é o capitalista mundial, então ele consegue juntar essas duas coisas, né? E os traços, a barba, o nariz grande, essa cara meio assustadora, né? Até porque desumanizar, né, os inimigos torna mais fácil eliminá-los.
pensando nisso, e também nas conversas que a gente já teve, e no texto que saiu em conjunto com o Yuri e com o Aaron Cohen, uma das imagens que eu encontrei há algum tempo, que eu acho muito importante, é essa, de um livro de horas, que mostra Jesus, que era judeu, né? Lutero, inclusive, tem um texto que fala judeu, porque Jesus nasceu judeu, né? Quando ele estava ainda querendo converter os judeus lá no início da sua pregação, da sua carreira. E, claro, quando ele não conseguiu, 20 anos depois, ele escreveu Die Juden und ihre Lügen, né? Os judeus e as suas mentiras, mas no primeiro momento ele achava que podia converter, né? Então, Jesus era judeu, deveria ter o mesmo nariz, a mesma cara, mas ele não tem. Jesus é uma pessoa normal, representada com traços normais. E os judeus, além do chapéu, que era característico, né, obrigatório para eles, tem também esses narizes e caras assustadoras, eles são desumanizados, né? O que vai facilitar, claro, perseguição, matança. Aqui uma outra representação, são inúmeras representações que a gente tem, né, em vários textos. E eu queria só mostrar a ideia também, quando eu falei de atualidade da Idade Média, assim, que essas perseguições, esse processo de desumanizar, isso aí não é algo restrito à Idade Média, né? Se a gente for ver, por exemplo, Pegida e AfD, né, Alternative für Deutschland, que inclusive mandou representante para o Brasil há pouco tempo, também está relacionada, agora o foco principal não são os judeus, mas ele também não gosta de judeus, né? O foco principal são os muçulmanos, e esses inimigos muçulmanos também são representados de uma maneira caricata, desumanizada, como, por exemplo, nessa propaganda da Marine Le Pen, né, da extrema-direita da França, é um muçulmano caracterizado enquanto porco, sendo que o porco, para eles, também é um animal impuro, né? Enfim, são várias das representações que mostram que o uso da Idade Média, né, então, cavaleiros medievais, que são bastante usados por esse pessoal. Outra imagem também mostrando que enfim, mandar os inimigos para fora. A ideia do bode expiatório, a ideia de que se não fosse por esses inimigos, tudo estaria bem, no melhor dos mundos possíveis, e que por isso seria justo eliminá-los, né? Agradeço muitíssimo, professora Cibele, por mais esta aula, né, que nos mostra os perigos, as lições da história e os perigos atuais, né, porque isso realmente é o que vemos hoje. Eu pergunto se a professora Catherine ou o professor Alfredo, que já se manifestaram no chat, gostariam de colaborar com alguma palavra final, senão vamos caminhando para o encerramento. Eu só queria agradecer mais uma vez pelas belas exposições que a Cibele e o Yuri fizeram, e acho que já escrevi também no chat, eu não vi que eu tinha microfone disponível. Então, muito obrigada, foi muito bem feita, adorei ver esse panorama e talvez vou recorrer a esse panorama mais adiante. E só uma sugestão, uma pergunta ou sugestão de leitura, eu li recentemente, assim, apavorada e realmente muito impactada, o livro da Janet Edelman, Blood Relations, que justamente toca nessa problemática, né, da talvez oportuna distinção entre antijudaísmo e antissemitismo, né, que vocês desenvolveram também. Então, como eu não sou especialista nesse assunto, não tenho muito a dizer, a não ser a agradecer, eu acho que também em nome de muitos alunos que estão ali escutando. E agradecer também a nossa diretora aqui, do Instituto e do CDA e de tudo, por organizar todas essas oportunidades da gente trocar ideias.
Catherine, super obrigada pela sugestão, pela participação. Eu não conheço, e agora que tu falou que eu me lembrei, então a Cláudia falou também do chat, eu nem me lembrava do chat e não sei direito como acessar. E vou olhar ele depois, mas assim, se tu puder me mandar o nome do livro para anotar, porque eu não conheço. Isso, está no chat, eu posso te mandar também. E de qualquer forma, depois a gente troca uns WhatsApp, que adorei a tua exposição. Obrigada. E a do Yuri também. Bravo, bravo. Obrigada. Muito obrigada, professora Professora Cláudia, eu não sei se a senhora Alfredo. Eu não estou me vendo aqui, não sei se estou aparecendo, professora. Eu queria primeiro parabenizar a professora Cibele, que é uma alegria, a senhora, por ter organizado algo que eu entendo muito importante, né? Essa formação básica dada aos nossos alunos, devido a todas essas dificuldades da pandemia, estão sendo sanadas. É uma pena que às vezes tenhamos um pouco de dificuldades nos horários, mas é um esforço que deve ser feito, certo, professor? Então, queria, né, conseguindo amalgamar várias linhas, né, de debates sempre atualizados, mesmo que tratemos de temas históricos, né? E eu queria também, então, no seu nome, assim, parabenizar toda a equipe, aos colegas que estão aqui presentes, e comentar à professora Cibele que lastimo que não tenhamos nos visto, já fizemos bancas juntos, já trabalhamos muitos eventos junto com a professora Cibele. Um outro momento, talvez eu vou poder discutir um pouco melhor com ela algumas propostas que eu vou fazer. Uma questão, Cibele, que depois por WhatsApp podemos pensar, a questão do conceito de judeu, né, vamos dizer assim, é interessante essa questão do enquadramento. Nós temos que lembrar que talvez a gente tenha que entender um conceito de judeu como abarcando outras culturas, né? Porque esse elemento do ritualismo, do assassinato de crianças, era um elemento muito comum no período pré-cristão, né? Obviamente que não tinha ligação com o judaísmo, mas era algo que estava presente muito forte no Mediterrâneo, que isso aí, que os estudos de antropologia religiosa mostram isso, né? Então, talvez esses resquícios de práticas que talvez ainda existissem enquadravam no conceito de judeu aquilo que fosse o outro, né? E aí o judeu religioso, que jamais incorreria nesse tipo de problema, a ele era imputado algo que outras práticas culturais que existiam no Mediterrâneo, né, poderiam ainda ocorrer no segundo milênio, né, passando o ano 1000, né? E uma última questão também é importante lembrar, essa questão das roupas, né? Sempre foi uma coisa muito forte na Idade Média, que isso daí era uma marca, né? Os nobres tinham roupas específicas, né? Os camponeses, roupas específicas. Então, essa questão da roupa, né? Da imagem é uma imagem do status, né? Então, a gente entende por que essa preocupação que se tinha com a identificação de cada um dos status, né? Porque isso era algo que também era disseminado internamente nessas sociedades, vamos dizer assim, de cultura cristã na época. Mas isso depois eu posso aproveitar em outro momento para falar com a professora Cibele. Só, então, parabenizar toda a equipe e a professora Cláudia pela iniciativa. Eu não sei se tem tempo para eu comentar, imagino que não, né? Uma peninha, são questões bem legais, mas eu acho que a gente já estourou o tempo, né? Então... estamos um pouquinho a mais do que o prometido. Mas, de qualquer maneira, agradeço muito a participação do professor Alfredo, e só nos mostra a atualidade, né? Ou foi dito, o discurso de ódio, a fake news, né? A história está conosco, infelizmente, né? E temos que fazer que essas lições sejam melhor aprendidas e disseminadas. Então, agradeço muitíssimo e já convoco o professor Alfredo, a professora Cibele, também o mestre Yuri, para que continuemos esse debate, quem sabe até mesmo com alguma publicação do CDA sobre do Studium Generalis, né? Porque está sendo muito rica, muito bonita essa apresentação feita por todos os colegas, a começar pelo professor Draito, que se desculpa pela ausência hoje. Hoje é um dia realmente difícil para os advogados e o pessoal do direito, porque essa coincidência, ao mesmo tempo, é um dia festivo, né? Então, agradeço muitíssimo e devolvo a palavra à Camila para que ela, em nome dos estudantes, faça o encerramento. Por favor.
Em nome dos discentes, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Cibele e ao mestrando Yuri, né, por compartilharem conosco o seu conhecimento, trazendo a partir das lentes da história, então, reflexões sobre o tema do antijudaísmo, um tema que nos conduz a sempre reforçar a importância do respeito à diversidade social, cultural e religiosa na tutela desses bens jurídicos, uma questão de relevância realmente eterna. Eles enriqueceram a nossa manhã com muito aprendizado, demonstrando mais uma vez aqui no Studium Generale a importância do estudo interdisciplinar para ampliar as nossas perspectivas e pensamento. Né? Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada e parabéns pela iniciativa também. Muito obrigada mesmo. A todos. Camila, bravo também. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau, um grande beijo para vocês. Foi um prazer.